Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estamos nesse próximo final de semana, chegando à nossa torre de número 145, completando assim 12 anos desde a nossa primeira torre, nos dias 6 e 7 de novembro de 2009. É um momento de nos alegrarmos com todos esses anos, de celebrar tudo isso, né? Mas também refletir, corrigir e avançar, ir além. Essa torre está assim dentro, né, foi motivada, né, dentro de uma caminhada de oração de alguns irmãos, né, especialmente Abnério e Tadeu aqui no nosso meio, né, os pastores Abnério e Tadeu, e existe um movimento, né, de oração mundial que tem ganhado força, né, a cada ano, e já começou no século passado, na década de 80, 90 e nessas últimas 2 décadas também, né, tem crescido. Nós temos um exemplo que é muito conhecido lá dos Estados Unidos, né, de uma casa de oração que funciona há mais de 20 anos, é o IHOP, em Kansas City, e mais de 20 anos está funcionando sem parar, né? 24 horas, 7 dias por semana. Esses movimentos, assim como a IHOP e outras casas de oração pelo mundo afora, eles, por sua vez, tiveram inspiração em outros do passado, principalmente o que conhecemos como o avivamento morável do século XVIII, início do século XVIII, né? No sudeste da Alemanha, uma região chamada Morávia, perto da República Tcheca e da Polônia. Então, vale muito a pena conhecer mais esse avivamento, né? Além de ser, logicamente, né, um exemplo, talvez o melhor exemplo que temos, né, de oração coletiva. Aqui neste vídeo tem um link de um vídeo da Carol Basso, de Montemor, e ela fala um pouco sobre esse avivamento, vale a pena assistir, é curtinho. Então, esse avivamento morável deu início a essa reunião, a primeira grande, né, reunião de oração 24/7, que durou mais de 100 anos. Eles tinham lá uma torre, né, na região onde moravam, onde eles iam para orar, e fazia o revezamento, né, durante todos esses anos, né? Então esse é um exemplo que vem sendo seguido por muitos ao redor do mundo hoje. A gente tem feito aqui uma vez por mês, mas assim até que gostaríamos de ter mais. Mas já temos, né, avançado um pouco com as salas durante a semana. Quem sabe, né, a gente avance e desejamos, na verdade, né, avançar, né? Somos gratos pelo que já alcançamos, mas realmente precisamos avançar neste que é o principal ministério da vida da igreja. Nós até gostaríamos que a grande maioria dos irmãos, ou a maioria, estivesse participando ativamente, mais irmãos estivessem participando, né, ativamente da torre, das salas de oração diárias que nós temos. Mas também entendemos que precisamos crescer da qualidade, né, da nossa intercessão, seja ela individual, seja familiar ou mesmo nosso contexto, né, de igreja. Nos últimos dias, nas últimas semanas, nós temos recebido várias palavras sobre arrependimento, né? E, de fato, estamos num tempo em que precisamos muito de arrependimento, mudança de mente, que gere mudanças de atitudes e práticas. Arrependimento, como se sabe, precede avivamento. Sem arrependimento genuíno, não iremos avançar, não cresceremos. Começando por mim, né? Eu preciso me arrepender de aspectos da minha vida de oração. Seja na quantidade de tempo investido em oração, seja na qualidade
e na forma de orar. Preciso aprender muito mais, preciso entender muito mais o que está envolvido com a intercessão, com a oração. Quero citar um trechinho da palavra que Tony nos ministrou no domingo passado. Precisamos entender que o arrependimento começa quando admitimos que estamos errados, mas ele não se completa aí. Esse é o primeiro passo. O arrependimento se completa quando eu percebo que preciso de mudança e recorro a Deus. Se eu admito que estou errado, mas não recorro a Ele, então não estou arrependido. O arrependimento é virar a direção, é mudar a mentalidade. Muitos tentam apenas mudar a mente, mas não viram, não se movimentam, não mudam a direção. Deveria ser exatamente o oposto, né? 180 graus. E só tentar mudar a mente, isso não funciona, pois o lugar em que somos transformados é diante do Senhor. É nos virarmos, voltarmos para o Senhor. Paulo diz, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Quando somos confrontados pelo Espírito Santo, há uma profunda contrição e tristeza que nos leva a buscar ao Senhor e seu perdão. E então completa-se o arrependimento e a mudança em nossas vidas. Que o Senhor nos leve a um arrependimento em relação à oração. Não estou apontando para ninguém, estou falando estou me incluindo. Que este seja, inclusive, um dos assuntos dessa nossa próxima torre e dos demais momentos de oração. Quero citar 2 exemplos na Bíblia de intercessão, de oração profunda e significativa, que justamente aconteceram em meio a grandes crises das pessoas envolvidas, né? Normalmente, quando qualquer um de nós está com uma dificuldade maior, vai orar mais, buscar mais ao Senhor. Isso é natural, né? Então, nós vemos, por exemplo, a leitura de hoje, de João, né, 17, aquela belíssima, profunda oração de Jesus. Foi ali no meio naquele início, naquele momento mais terrível, o momento mais crítico da vida dele. João não descreve como foi a oração no Getsemane, mas os outros evangelhos descrevem. Então nós sabemos como foi intenso, como foi forte, como foi pesado aquele momento e a oração do Senhor Jesus, como ela foi intensa, pessoal. E inclusive temos aquela famosa frase, né, que está registrada em Mateus 26, 40, 41, né, que Jesus, aquele apelo, aquele quase que com muita angústia, né, voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E ele tinha pedido para ficar com ele, né? E disse a Pedro, então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Seríssimas palavras, né? Tem a outra pessoa que eu gostaria de mencionar, Daniel. Ele também passou por intensas crises na sua vida e cada vez isso o levava a buscar ainda mais o Senhor, ainda que ele já era um homem devotado, dedicado ao Senhor. A vida inteira orava e buscava a face de Deus. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes de joelhos ao dia. Então ele tinha uma intimidade com o Senhor, e aquele que anda com o Senhor, ele vai estar mais preparado para orar, e a sua oração será mais eficaz. Daniel é um dos homens mais íntegros em toda a Bíblia. Mesmo assim, ele humilha-se diante de Deus e confessa o pecado da nação como se fosse dele. Ou seja, ele se identifica com o pecado da nação, ele sente o peso do pecado da nação e ele pede, nos perdoa, ele se inclui. Então, isto é verdadeira intercessão.
por ele ter esta vida de dedicação devota a Deus, ele tinha também uma visão mais clara, uma visão ampla do próprio Deus. E isso é muito importante, é fundamental para quando a gente vai orar. Ele demonstra nessa oração no capítulo 9, esse pedido de perdão, várias vezes ele exalta o nome do Senhor, ele bendiz o nome do Senhor, ele mostra a grandeza, ele demonstra o quanto ele está ciente da majestade, da beleza e da grandeza da justiça de Deus, né? Versículo 4, ele diz: Ah, Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 7, a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe corar de vergonha. Então, ele tem uma ideia clara das dimensões do ser humano e da dimensão de Deus. Versículo 9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Versículo 14, o Senhor nosso Deus é justo em tudo que faz. E ele também demonstra naquela oração que ele não se apresenta com o seu currículo, com a sua folha de boas obras. Não, ele reconhece que só o Senhor é verdadeiramente justo. E ele também deixa muito claro que o objetivo dele era somente a glória de Deus. Ele fala por amor do teu nome, para a tua glória. Então são algumas coisas muito importantes que nós podemos aprender com Daniel. Que o Espírito Santo sonde nossos corações para que nós também nos apresentemos assim diante dele. Que tudo que pedirmos não seja para termos alguma vantagem pessoal ou glória para nós, mas somente a ele, que é digno de toda honra e toda glória. Nós também hoje estamos num tempo de crise mundial e sabemos que as coisas não irão melhorar, pelo contrário. Por isso é tempo de nos inclinarmos mais e mais à oração. É hora de fazer como Daniel. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Esse pano de saco sentado na cinza tem o sentido de uma profunda humilhação, se colocar de uma forma humilde e quebrantada diante do Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esses 12 anos da Torre. E nesta ocasião te pedimos que o Senhor nos leve além, que o teu Santo Espírito nos confronte, nos leve ao arrependimento daquelas coisas que não condizem na nossa vida de oração, que o Senhor nos atraia para mais perto de ti e do jeito certo possamos crescer na intercessão e na oração. Nós pedimos isso ao Senhor, que todos os irmãos, nossa congregação, a igreja na cidade, sejamos despertados para buscá-lo de todo o coração, com maior intensidade, com maior fervor e com maior realidade nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, para podermos cooperar com os teus propósitos, com os teus planos, para que o teu reino venha sobre a terra. Nós oramos e agradecemos no teu bendito nome. Amém. Deus te abençoe.